Olá, olá, 21 de julho de 2021, confira as principais notícias desta quarta-feira. Câmara de São Luís vota lei de diretrizes orçamentárias. Cinemas e teatros se preparam para voltar a funcionar e escolas terão aula híbrida a partir do dia 2 de agosto. Ministério Público Estadual recomenda vacinação prioritária em quilombos urbanos na capital. No esporte tem os gols da Libertadores da América. E no estúdio do Bom Dia tem uma entrevista sobre as medidas adotadas pelo Tribunal de Contas do Estado para auxiliar prefeituras e câmaras municipais na prestação de contas de recursos públicos. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Uma excelente quarta-feira para você que acompanha a nossa programação em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. Hoje é quarta. Para você, uma ótima quarta-feira. Estamos juntos até 8 horas da manhã. Muita informação quando chega o primeiro impacto. Já já nós vamos girar com os nossos repórteres trazendo informação ao vivo da capital e também do interior do estado. Mas a gente começa com uma bela imagem para inspirar você aí nessa quarta-feira. Olha só, Avenida Litorânea, o sol já brilha aqui na ilha, temperatura lá em cima. Daqui a pouquinho a previsão do tempo para você. Muita gente já fazendo sua caminhada por aí, né? Maré tá bonita aí, ó. Avenida Litorânea para você, ao vivo nesse instante, com imagens ao vivo aqui da capital. A gente começa o nosso Bom Dia Maranhão, a capital de todos os maranhenses. Bom saber que você está com a gente nessa manhã, que você escolheu o Bom Dia para tomar o café da manhã com as principais informações desta quarta-feira. Olha, o Ministério Público do Estado compreendeu que quilombos urbanos têm direito à prioridade na hora da vacinação contra a Covid-19. A conclusão veio após um pedido feito por uma associação do bairro da Liberdade, na capital, e uma recomendação já foi encaminhada às autoridades. O pedido foi feito pelo Ministério Público após reivindicação do Centro de Integração Sociocultural Aprendiz do Futuro. O documento, assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, pede que seja formada uma força-tarefa para a vacinação contra a Covid-19 no bairro. Nós intercedemos imediatamente, pedindo para que aquela população que é hipossuficiente tivesse o seu direito, a garantia de que fosse vacinada a contento. Estamos fazendo esta solicitação em razão daquele bairro da Liberdade ter sido considerado um quilombo e nós precisamos cuidar da vida daquele povo. De 18 anos até 100 anos, o que tem que ver 140, é o direito de ter vacina, né, diretamente. Então todos os quilombos já foram vacinados. E aqui é um quilombo, apesar de ser dentro do território, dentro da cidade, mas é um território certificado, então tem o direito de ter a vacina. São considerados quilombos áreas onde a população negra conseguia se refugiar do trabalho escravo. Mesmo após a abolição da escravatura, várias gerações permaneceram nessas áreas e formaram comunidades remanescentes, que são protegidas por lei. Existem aproximadamente 160 mil moradores vivendo nos bairros Liberdade, Camboa, Fé em Deus e Sítio do Meio. O nosso território quilombola é um território muito vasto, é composto por 5 bairros. E todos esses bairros, Liberdade, Fé em Deus, Camboa, Diamante e Sítio do Meio, existem famílias que estão em extrema situação de vulnerabilidade social. Famílias essas que, para tirarem R$10 de seu orçamento, e famílias essas que normalmente são mais adensadas, com mais de 5 pessoas, vão gastar em média, vamos falar de maneira prática, R$100, 2 doses, certo? Para sair daqui por faixa etária, para sair daqui para o Multicenter Sebrae e retornar, e voltar, né? Para ir e voltar R$10. R$10 para uma família brasileira que está em situação de vulnerabilidade social, que está em situação de fome, meu irmão, para pagar passagem, dói. Dói porque é um direito de território quilombola ter a sua vacinação em seu território. Acima de tudo, uma questão de respeito e de direito, né, gente? De cumprimento da lei. Vamos em frente com o nosso Bom Dia. Você ligado com a gente em todo o estado do Maranhão. Olha, agora nós vamos movimentar os nossos repórteres que trazem informações ao vivo para nós. Eu vou começar com o Eduardo Ericeira,
porque aqui a capital maranhense recebe hoje o Mirante da Litorânea, totalmente revitalizado. Quem está, inclusive, ao vivo lá agora é o Eduardo. Bom dia, Eduardo. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. A gente amanhece essa quarta-feira com essa bela imagem, né? E mostrando aqui o Mirante da Litorânea, que foi completamente revitalizado. A gente vai mostrar um pouquinho já, a inauguração acontece, a solenidade acontece na tarde desta quarta-feira, mas a gente já antecipa algo para vocês, inclusive com a presença de várias autoridades, entre elas o vice-governador Carlos Brandão, o secretário de Turismo Catulé Júnior e várias autoridades. Solenidade acontecendo na tarde desta quarta-feira, mas olha, foi reformado aqui todo o Mirante da Litorânea, que daqui inclusive a gente consegue pegar uma imagem bonita de toda a extensão da Avenida Litorânea aqui na capital São Luís. Mas o guarda-corpo foi revitalizado, foram plantadas aqui plantas neste ponto da Litorânea, aqui no Mirante da Litorânea. E tem também a figura dessa serpente, né, que é um símbolo aqui da capital São Luís, envolve a lenda da serpente aqui na capital maranhense. Enfim, o local ganhou um mobiliário novo, novos acabamentos, essa escultura instagramável, né, que se diz assim, que é um termo que foi criado para esses locais que as pessoas costumam tirar fotos, né, para postar nas redes sociais. Um novo paisagismo, a inserção do guarda-corpo, como vocês puderam acompanhar, pintura, iluminação com postes, enfim, com postes novos, nova iluminação, o mirante aqui da Litorânea que foi completamente revitalizado. Pois é, a solenidade de inauguração deste espaço, mas a gente já mostrou um pouquinho, ainda não foi inaugurado, os últimos acabamentos estão sendo realizados aqui neste ponto, no Mirante da Litorânea, a solenidade de inauguração acontecendo na tarde desta quarta-feira, mas é mais um cartão postal dentro de outro cartão postal aqui de São Luís, que é justamente toda a Avenida Litorânea, é mais um ponto aí agradável para as pessoas irem tirar suas fotos, claro, seguindo as recomendações. Ainda a solenidade vai seguir todos os protocolos sanitários, mas é mais um espaço aí de lazer, um espaço para que as pessoas possam desfrutar aqui na capital maranhense. A gente volta com você, Adalberto, daqui a pouco a gente volta aqui no Bom Dia Maranhão com mais informações. É com você. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Eduardo Terceira circulando pela cidade com informações ao vivo. É importante ficar atento também à revitalização do guarda-corpo lá embaixo, na área que fica em frente ali, que é próximo ao parquinho da Litorânea, para evitar maiores acidentes. A gente sabe que a ação, né, aqui é muito complicada a questão da proximidade do mar, mas é preciso que a manutenção seja feita para evitar maiores problemas futuros, né? Vamos em frente, a gente continua girando com os nossos repórteres. O Bial Mendes tem agora uma boa notícia, a chegada de novas doses de vacinas para combater a Covid-19. Não é isso, Bial? Bom dia. É isso. Bom dia, Adalberto, e bom dia a todos. 97 mil doses da vacina contra a doença chegaram ao estado. Dessas 97 mil doses, Adalberto, nós temos 36.400 de AstraZeneca e 60.600 de Coronavac. Essas novas doses da vacina vão reforçar a vacinação contra a doença no estado. E assim que chegaram, foram logo encaminhadas para a central de distribuição. Devem ser entregues para os municípios que vão obedecer cada um o seu cronograma, cada um aí a sua data de vacinação. Mas, a priori, será para a imunização das pessoas de 50 a 54 anos ou das faixas etárias definidas, como eu disse, pelos municípios, conforme o avanço da vacinação. Então, o telespectador vai ter que aguardar a divulgação por parte de cada município, quando, então, essas vacinas serão aplicadas. Então, 97 mil doses, 36.400 de AstraZeneca, 60.600 de Coronavac, que chegaram, portanto, ao Maranhão. Adalberto. Obrigado, Bial, pelas informações. Bial Mendes com a gente aqui ao vivo no Bom Dia. Bem comigo aqui, ó, o governador Flávio Dino anunciou a liberação de quase todas as atividades aqui no estado, né? Cinemas e teatros podem voltar a funcionar e as aulas presenciais vão ser retomadas dia 2 de agosto. O decreto já foi editado e tem validade até o dia 30 de julho. Entre as novidades está a reabertura de cinemas e teatros. Os eventos poderão ser realizados com 400 pessoas em ambientes abertos e com 200 pessoas em ambientes fechados. As igrejas estão autorizadas a fazer celebrações sem restrição. E outros setores da economia vão poder funcionar sem limitação de horário, mas seguindo as medidas sanitárias. São eles a indústria, o comércio, supermercados, academias, shoppings, restaurantes e bares, que podem abrir e fechar levando em conta a legislação municipal. Quanto às festas de fim de ano, ainda não há uma decisão.
vamos aferir os indicadores sanitários e aí definirmos se haverá programação de Réveillon, se haverá programação de Carnaval. Agora ainda é muito cedo para nós podermos ter uma definição quanto a isto. Provavelmente o anúncio será no mês de setembro. Depois de 1 ano e 3 meses sem receber alunos, as escolas estaduais voltam às atividades no dia 2 de agosto. Nós avaliamos com a imunização, com 2 doses dos profissionais da educação, é que nós temos condições sanitárias de, mediante protocolos, no processo progressivo, fazermos a retomada das aulas em sistema híbrido, ou seja, presencial e não presencial, de acordo com as orientações do senhor secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, a partir do dia 2 de agosto. Segundo o governador, a flexibilização maior é o resultado da aceleração na aplicação de vacinas, que, por consequência, reduziu a curva de mortes no estado. Um estudo da Universidade Federal do Maranhão mostrou que pelo menos 4.000 vidas foram salvas com a imunização. E esse elemento de convicção, essa evidência, serve para sublinhar o quão é importante a busca, a procura da vacina para que nós possamos seguir salvando vidas, como este gráfico demonstra. Dados aí que mostram a melhora na situação hospitalar também aqui no estado, e a gente acompanha agora o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. O boletim é esse aqui, ó. 331.473 o número de casos confirmados. Os casos recuperados, 287.346. O número de casos ativos, 34.627, ou seja, pessoas que estão fazendo tratamento em relação à pandemia. Estão nos hospitais, estão nas UTIs. O número de óbitos, 9.464, a gente lamenta mais uma vez. E os novos casos, nas últimas 24 horas, o registro desses casos, 66 na ilha, 6 em Imperatriz e 280 nas demais regiões. São números oficiais em relação à pandemia aqui do Maranhão. A gente viu com o Bial que chegaram novas vacinas ontem, né? Vamos dar uma olhada aqui no vacinômetro como é que tá? No estado do Maranhão, mais de 3 milhões de doses, 3.567.180 doses aplicadas. Em São Luís, 839.753. Esses são os últimos dados do vacinômetro com o total de vacinas aplicadas aqui na capital maranhense e também em todo o estado. Olha, você que está nos assistindo, me responda uma coisa. Alguma vez você já passou por uma situação de urgência na madrugada ou feriados e aí precisou de atendimento médico? Ou então foi a uma consulta e saiu de lá ainda com dúvidas? Para casos como esses, a VitalMed pode te ajudar. Com uma equipe de médicos e outros profissionais disponíveis 24 horas por dia por telefone, atendendo você em qualquer necessidade, com todo o apoio necessário. E nesse momento de pandemia, permaneça na segurança da sua casa, que a VitalMed vai até você. Seguindo sempre todas as medidas de proteção, além de cuidados, adquira descontos descontos em medicamentos e consultas. Tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional, hein? Para se associar é simples, basta você ligar para 98 40 20 32 15. Vou repetir, 98 40 20 32 15. Você pode ter tudo isso. Você pode ter VitalMed. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, as últimas ocorrências na área policial, um giro pelo interior do estado também. E aqui no estúdio, a gente vai ter uma entrevista com orientações que estão sendo dadas pelo Tribunal de Contas. Vai ter uma live, inclusive, hein, para facilitar aí o trabalho das prefeituras, das câmaras em relação à prestação de contas. Tem muito município aí, muitos gestores que não estão prestando contas como a lei exige. A gente volta já com um Bom Dia, um instante só. Imagens ao vivo, ó. A gente tem do Mirante da Litorânea nesse instante. Imagens para você ao vivo. O sol já está brilhando. Bela imagem aí de mais um cartão postal que São Luís ganha a partir de hoje. A gente volta já. É um instante só. Já voltamos ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. Olha, o mês de julho chegou e com ele uma das temporadas mais aguardadas do ano, não é? As férias. Seja na praia, no mar ou nas cachoeiras, esse mês nos convida a aproveitar o clima ensolarado da temporada e conhecer os principais pontos turísticos do Maranhão. E como não poderíamos ficar de fora, nós temos um convite para você. Vem aí o Férias Difusora, um projeto com uma programação alegre e alto astral que integra turismo, lazer, música, entretenimento e muito mais.
na nossa programação que vem aí. Fique ligado, hein? Vem novidade por aí. Fique ligado na nossa programação. De 26 a 30 de julho, o Sistema Difusora vai invadir as suas férias com tudo o que há de melhor em diversão. Bom dia, Maranhão. Aqui informação para você até às 8 horas da manhã. Agora é hora de falar de segurança. Estamos aqui com Eduardo Bueno. Bom dia, Bueno. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Infelizmente, a gente começa falando aqui de um caso de violência contra uma criança de 6 anos. O acusado foi preso aí, o suspeito foi preso pela Polícia Civil no interior do estado, né, Bueno? Exatamente. Adalberto, o que chama mais atenção é que era o pai da vítima. Ela já tem 15 anos hoje, mas era abusada sexualmente pelo próprio pai há cerca de 6 anos. Então, esses abusos começaram quando ela tinha 9 anos de idade. A polícia recebeu uma denúncia anônima, foi apurar e aí depois de ouvir essa vítima, foi constatado os abusos e agora ele vai responder por esse crime. Foi preso em flagrante e já foi encaminhado para o presídio. Esse caso aconteceu em Amarante do Maranhão, fica a quase 700 quilômetros aqui da capital, bem distante, mas foi um caso absurdo que aconteceu por lá. Uma tentativa de assalto em Teresina e um policial militar maranhense foi baleado? Exatamente. Esse caso aconteceu na segunda-feira, Adalberto, mas até hoje os suspeitos ainda não foram presos. A Polícia Militar do Piauí, também a Polícia Civil, segue investigando esse caso. O policial estava na porta de casa, né? Na verdade, ele é lotado em Chapadinha, mas também tem uma casa lá em Teresina, quando ele foi abordado pelos criminosos que estavam em uma motocicleta. Eles estavam tentando roubar a motocicleta desse policial militar. E aí o policial, é claro, reagiu, né? A gente sabe que a recomendação é não reagir em casos como esse, mas é muito difícil que um policial militar, dotado de todo o conhecimento, né, conhecimento tático, acabe não reagindo a uma situação como essa. Ele reagiu, levou um tiro no pé, os bandidos conseguiram levar a moto dele, ele foi levado para o HUT, que é o Hospital de Urgência de Teresina, passa bem, mas a polícia segue investigando. Inclusive é um caso muito parecido com outros que já aconteceram aqui na capital, com um policial que até morreu aqui na região metropolitana de São Luís, né? A polícia, então, lá do estado do Piauí está contando também com o apoio da polícia aqui do Maranhão para conseguir chegar o mais rápido possível até a localização desses suspeitos. Obrigado, Bueno. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Eduardo Bueno falando de segurança aqui no Bom Dia para você. Agora nós vamos girar com os nossos repórteres no interior do estado. Ainda há pouco foi o Eduardo Ericeira, o Bial aqui na capital também, agora no interior, porque no Bom Dia a informação não para. Nós vamos aqui, ó, vem comigo que a gente vai girar com os nossos repórteres no interior do estado. Aqui a gente tem Imperatriz e Caxias também, vamos lá? Vamos com Caxias e Imperatriz, agora sim. Tá aí, a nossa Raquel está na região leste, está lá em Caxias. Na região sul tem o Emerson Pinto em Imperatriz e a gente começa falando sobre segurança aí em Imperatriz. O carro roubado foi recuperado, Emerson? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão e no nosso vizinho estado do Tocantins. Exatamente. Ontem, um proprietário de um veículo saiu com este carro do município de Vila Nova dos Martírios, que fica a pouco mais de 100 quilômetros aqui da cidade de Imperatriz. Veio aqui para Imperatriz para resolver algumas situações que ele precisava resolver durante o dia. Chegou, estacionou o carro próximo ao local onde ele tinha compromissos. Cerca de meia hora depois ele retornou e esse carro, um táxi na verdade, não estava mais no local. Daí começaram as buscas, a polícia militar foi acionada, teve todo um trabalho também de divulgação pelas redes sociais, até já no final da tarde um policial militar estava de folga, mas já sabendo da informação, percebeu o veículo com as mesmas características parado em um determinado local aqui na região já do entroncamento, próximo ali onde ficam as lojas de autopeças aqui na cidade. Estacionado, como se nada tivesse acontecendo, alguém chegou e estacionou o carro normalmente ali, entre outros veículos, mas o policial, já atento a todas as informações, fez contato com os militares que estavam em serviço e o proprietário do carro foi informado também. Chegando ao local, verificou que realmente se tratava do carro que havia sido furtado horas atrás no centro da cidade de Imperatriz. Então esse carro ele foi encaminhado para o plantão central da Polícia Civil. O proprietário compareceu lá, muito feliz, era um carro novo, inclusive ele narrou aí que estava ainda pagando parte do valor da compra do veículo e ficou muito feliz por ter esse veículo recuperado depois desse susto que ele passou ao sair da cidade dele, Vila Nova dos Martírios, vinha aqui em Imperatriz apenas resolver algumas coisas e já retornar para casa e acabou tendo o carro furtado, mas já saiu daqui levando o veículo recuperado graças ao trabalho feito aí pela polícia e a atenção, né, que teve o militar que estava de folga, mas sempre atento a todas as informações, acabou colaborando bastante para que este veículo fosse recuperado.
Aqui no local onde nós estamos, Adalberto, é na entrada da Vila Lobão. À minha direita aqui tem a Avenida Babassulândia, à esquerda tem a Avenida Pedro Lima de Santana, no encontro aqui com a Rua Duque de Caxias, logo aqui atrás. E nesta área da Vila Lobão, não aqui próximo a esse ponto, mas em um ponto mais distante aqui no bairro, a Polícia Militar, a área do 14º Batalhão, na noite de ontem apreendeu um homem com 34 sachês de cocaína. Ele foi apresentado no plantão central da Polícia Civil sob a suspeita de tráfico de drogas e agora está à disposição da Justiça. Quanto às vacinas contra a Covid-19, ainda apenas as segundas doses sendo aplicadas, mas já aberto o calendário para pessoas com 25 anos até 29 anos de idade se cadastrar. Aberto o cadastro, né? Para as pessoas fazerem esse procedimento e logo que chegarem as doses começarem a ser vacinadas. Adalberto. Obrigado, Emerson, pelas informações. A gente tem agora a Raquel, que traz informações lá de Caxias. O município, não sei se você sabe disso, mas figura como o 5º município no ranking do INPE, que monitora aí a questão de queimadas, de incêndios, e a gente tem essa informação. Ô Raquel, a gente está no mês de julho, ainda não é o mês que tem mais problemas em relação a esses focos de queimada, mas já tem registro aí em Caxias? Bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Isso mesmo, né? Mês de julho é considerado o mês festivo das férias, mas também já um mês de preocupação aí para as autoridades de combate a incêndios, autoridades ambientais em Caxias. E isso não é para menos. É que apesar dos meses de setembro, outubro e novembro serem considerados os mais críticos em relação à prática de queimadas em Caxias e demais região dos Cocais, o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do município já contabilizam os primeiros registros, os primeiros atendimentos de focos de incêndio florestal, fogo do mato e demais ações similares nesse mês de julho. Já foram registrados até agora 9 atendimentos, o que já preocupa, apesar da campanha que acontece aí em vários municípios e principalmente aqui, né, na região leste. São 6 municípios, na verdade, no estado que participam dessa campanha, que é Maranhão Sem Queimadas. Uma iniciativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente com demais órgãos de segurança do município. Então, o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil já se encontram em estado de alerta, até porque, como eu disse no início, que nem sequer chegamos em setembro, mas o município de Caxias figura, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como o 5º, né, no ranking do estado com maior número de incidências, maior registro de casos de incêndios nessa área, áreas florestais. E o Corpo de Bombeiros alerta que esses registros também envolvem a prática de queimadas em áreas residenciais, o que também se configura como um grande perigo, né, nesse período. E lembrando, Adalberto, que o Maranhão na verdade é o 4º, né, estado, de acordo com o INPE, com maior número de queimadas. Então, Caxias é o 5º município com esses registros. Então, fica essa preocupação. Lembrando que os pontos de monitoramento, os pontos são monitorados, os focos de incêndio são monitorados através da Operação Corta-Fogo, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros de Caxias, com os demais órgãos de segurança, desde o ano de 2017. E lembrando que Caxias e região já, na verdade, foi destaque aí nacional em anos passados em relação a vários incêndios, além de áreas florestais, de também áreas rurais, né? Inclusive foi feita uma campanha aí de arrecadação de alimentos para famílias que foram aí prejudicadas, né, com a devastação do fogo nessas regiões. Portanto, fica aí um alerta, né, para a população para que evite esse tipo de prática que é a ação de queimadas. Adalberto. Muito obrigado a Raquel de Caxias, ao Emerson da minha Imperatriz pelas informações. Nossos repórteres do interior do estado, a gente tirando com a informação que não para aqui no nosso Bom Dia. Vem comigo aqui agora, ó. Um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado mostra que prefeituras e câmaras municipais estão deixando de prestar contas no sistema, alimentar o sistema, isso a lei exige e facilita inclusive o processo de controle e a fiscalização desses recursos que são públicos. Sobre o assunto eu converso aqui no Bom Dia Agora com o secretário de Tecnologia e Inovação do Tribunal de Contas do Estado, o Renan Oliveira. Renan, bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui. Renan, quais são os dados que você tem sobre o primeiro bimestre, por exemplo, para a gente começar? A gente já está aí no mês de julho, né? E há uma preocupação, de fato, com a prestação de contas desses gestores.
Exatamente, Adalberto. Como todos sabem, né, qualquer gestor público ele tem o dever republicano de prestar contas, não apenas para o tribunal, nem para o Poder Legislativo, como para toda a sociedade civil. O Tribunal de Contas ele tem criado um sistema para receber informações que serão utilizadas em ações de controle para verificação das informações dos demonstrativos contábeis fiscais. Por exemplo, balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, etc. O tribunal, então, tem esse sistema, que é o Sistema de Informações para Controle, que a partir dessas informações ele organiza suas ações de controle, assim como ele certifica se aquelas informações desses demonstrativos estão confiáveis, apresentam alguma distorção relevante ou não. E nesse primeiro levantamento que a gente fez, do primeiro e do segundo bimestre, a gente verificou que 21 prefeituras do Maranhão não enviaram a informação do primeiro bimestre de 2017, 33 não enviaram do segundo bimestre, então o número é crescente, 79 enviaram parcialmente, que pode ter sido uma pequena parte do envio ou uma grande parte do envio, mas somado esse 79 com 21, a gente já chega a 100 prefeituras, é praticamente a metade das prefeituras do Maranhão que não estão cumprindo satisfatoriamente com essa obrigação. Esse sistema, esse preenchimento, para que as pessoas que estão nos assistindo tenham uma ideia, é complexo esse preenchimento desses dados ou não? Não, é extremamente simples, porque as prefeituras elas têm os seus sistemas contábeis, que a gente chama Sistema Integrado de Administração Financeira e Contabilidade, né? Então, é normal, eles fazem esse registro diuturnamente, diariamente, e o que a gente pede é que periodicamente, a cada 30 dias após o encerramento de cada bimestre, ou seja, só são 6 vezes ao ano, ele nos encaminhe essas informações, que são muito simples de serem extraídas dos sistemas. Esses dados são relativos somente à gestão orçamentária, não? Não, é orçamentária, financeira e patrimonial. Há uma preocupação do tribunal também no sentido de qualificar os servidores que participam desse trabalho. É claro que não é função, digamos assim, primeira do tribunal, né? Mas a gente tinha antes uma cultura muito da punição, né? Da fiscalização, no sentido de com rigor agir nessa direção. Claro que a lei exige esse rigor, mas há essa preocupação também com esse caráter educativo, digamos assim? Exatamente. Em 2019, as entidades fiscalizadoras superiores se reuniram em Moscou e ali naquele ponto elas decidiram que doravante elas iriam trabalhar não apenas no aspecto punitivo, mas também no aspecto contributivo. Então, desde aí, o Tribunal de Contas adaptou suas rotinas, sua metodologia de trabalho e tem criado sistemas e técnicas de controle que colocam à disposição do gestor público e do administrador em geral, toma conhecimento previamente daquelas intercorrências, eventuais erros ou fraudes, e aí quando é fraude a gente apura a responsabilidade, mas quando é erro, a gente dá todas as oportunidades dele corrigir o erro ainda durante a execução orçamentária. Há uma preocupação porque, lógico, a ausência do encaminhamento desses dados dificulta muito a questão da eficácia desse controle externo, né? O cidadão que está assistindo a gente agora, também existem mecanismos de controle social para acompanhar esse processo? E com a própria lei da transparência, há uma exigência hoje que, né, os moradores da cidade tenham também acesso a essas informações, né, nos portais. Perfeitamente. Inclusive, a gente está desenvolvendo um portal, que nós iremos dar o nome de Portal do Controle Social, exatamente para ter a transparência de que os dados são para o cidadão, e nesse portal vai reunir todas as informações desses 217 municípios do Maranhão em um único ambiente. E lá você vai poder acompanhar, por exemplo, quais são as unidades de saúde do município e quais os serviços elas oferecem, quais são os estabelecimentos de educação e o que as vagas que estão disponíveis. Vai saber, que aí é um pouco mais técnico, né? O empenho, a liquidação e pagamento, quem são os fornecedores daquele município, quem são os servidores daquele município que estão na folha. Então você vai ter todas as informações que hoje estão no tribunal em vários murais, vão estar reunidas em um único portal, facilitando o controle social, e depois iremos também fazer uma capacitação para o cidadão saber utilizar e como contribuir para a melhoria da administração pública. O que acontece, além de não ter, no caso do município, não ter a certificação do Tribunal de Contas do Estado?
O que isso impacta na vida do município e daqueles que estão nos assistindo que moram nessas cidades? Pronto. Para o município realizar um convênio, por exemplo, ele precisa de uma certidão do Tribunal de Contas dizendo que ele atende a diversos requisitos. Então, ou realizar uma operação de crédito, pegar um financiamento junto a alguma instituição financeira, se o Tribunal de Contas não tem essas informações, ele não tem como certificar que aquelas apresentadas pelo município correspondem à realidade dos fatos. Então, esse é um primeiro prejuízo que a municipalidade e os munícipes vão ter. O segundo é da prestação de contas. Então, ao término do exercício, os gestores públicos precisam apresentar suas contas perante o Poder Legislativo, perante o Tribunal de Contas. Se nós não temos essas informações, a gente também não tem como analisar os balanços patrimoniais, os balanços gerais do município. E, por fim, se a gente não tem essas informações no decorrer do exercício, a gente não tem como atuar mais assertivamente na correção das ações que fogem do contexto. Para facilitar a vida dos gestores, tem uma live prevista aí para a semana que vem, é isso? Exatamente. Quinta-feira, às 11 horas da manhã, eu e o secretário de Fiscalização do Tribunal de Contas estaremos fazendo uma transmissão ao vivo no canal do YouTube da Escola Superior de Controle Externo, onde a gente irá apresentar esses dados, os primeiros resultados do SINC, tanto de inadimplência quanto de erros, e ouvir também do cidadão, dos contadores, as dificuldades que eles estão tendo e no que a gente pode melhorar para que melhore a administração pública e a vida de todos. Obrigado, Renan, pela entrevista aqui na TV Difusora para todo o Estado. Obrigado. Você ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão, vamos para o intervalo? No próximo bloco, Câmara da Capital debate o orçamento do município, um assunto importante para todos nós. A gente vai para o intervalo e volta já já. Você vai ter também aqui, depois do intervalo, as notícias do esporte. Ontem foi noite de Libertadores da América, com transmissão aqui do SBT. E tem política com o Diogo Coutrinho. A gente tem imagens ao vivo agora de Caxias, olha só. Avenida Senador Alexandre Costa, imagens ao vivo nesse instante, nessa quarta-feira. Voltamos já já. São 7 horas e 39 minutos, 7h39 de volta, Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Agora para falar de política. Comigo, John Coutrinho. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O John, o governador Flávio Dino se reuniu com o presidente nacional do PDT? Conforme a gente anunciou na semana passada, ele estaria na terça, esteve, né? O Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, esteve ontem aqui, Adalberto, no Maranhão, em São Luís, não é? E entre outras agendas que ele teve, foi o encontro com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Na foto, na imagem que nós mostramos aí, está o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, o governador Flávio Dino, o senador Everton e também o deputado federal licenciado, presidente estadual do PCdoB, Márcio Gerri, né? Então, foi um encontro entre eles aí para debater primeiro a questão nacional, né, envolvendo palanques. O PSB ainda não tem candidato próprio, o governador Flávio tem uma preferência pelo Lula e o PDT tem um candidato próprio, pré-candidato, que seria o Ciro Gomes, né? Então isso foi debatido, a questão da construção de uma frente ampla, Adalberto, né? E depois, claro, a pauta foi a eleição estadual, né? O cenário estadual aí que envolve, né, a candidatura do senador Everton Rocha ao governo do Maranhão. O Lupe, né, depois desse encontro, ele falou, né, comentou, resumiu o que foi o encontro. Ele disse que confia no governador Flávio Dino, né, na condução desse processo. O Lupe deixa bem claro, o Lupe, presidente do PDT, que a condução será do governador Flávio Dino, que a relação do PDT e a relação do Lupe, né, com o governador Flávio Dino não é de agora, estiveram juntos em todas as eleições e acredita também que estarão juntos também na eleição do próximo ano, né? Esse foi o que pontuou o Lupe. Além disso, ele disse que espera, né, em relação à eleição de governador, tocar o coração do governador Flávio Dino, né, para que o Everton seja o candidato a governador e o próprio Flávio Dino seja candidato a senador. Então foi isso o que resumiu, né, aí o Lupe, tendo em vista, Adalberto, que esse processo será conduzido, segundo ele, de forma democrática, né, e que o governador Flávio Dino tem todas as condições para manter a unidade do grupo. Então foi essa pauta ali entre eles, né, ajustando, inclusive, importante, já que o Lupe fazia muito tempo que não tinha um encontro com o governador Flávio Dino, né, o Lupe tinha dado declarações apenas à imprensa, mas agora veio aí, né, estreitar o diálogo mais ainda
na construção desse processo, tanto nacional quanto local aí, e também na escolha do sucessor do governador Flávio Dino, em que o PDT, mais uma vez, né, terá um importante papel nesse processo. Ô, John, todo mundo fala sobre a terceira via para as eleições de 2022, mas claro que esse assunto não interessa para quem está liderando as pesquisas, Exatamente. no caso Bolsonaro e Lula. E ontem eles atacaram essa possibilidade da terceira via? Atacaram todos os dois, Adalberto, né? Tanto o presidente Bolsonaro Já quanto... esperado, né? É esperado, porque o que acontece? Essa polarização interessa eles dois, né? Para mim, o melhor candidato para o Lula, o melhor candidato é o Bolsonaro, para o Bolsonaro, o melhor candidato é o Lula, né? Então, eles dois se retroalimentam aí, e não é importante que haja uma terceira via, né? Então, o próprio Lula falou que terceira via é invenção de partidos aí que querem inventar candidato, né? O próprio Bolsonaro disse que um outro nome que não seja o dele, o Lula, não terá simpatia da população, né? Não terá simpatia do povo. Então, é claro que eles entendem que é importante, Adalberto, haver essa terceira via, mas não haver essa terceira via. Mas, por outro lado, Adalberto, tem vários nomes aí tentando construir uma alternativa, né? Vários partidos. O próprio PC do PSDB, ontem, na verdade, o presidente do partido, Bruno Araújo, disse que o partido não pode ter candidato próprio, mas foi rechaçado por todas as lideranças, né, tucanas. O próprio Dória disse que o partido tem que ter candidato, né? Outros nomes também, Tasso Gereissati, Arthur Vigílio, Eduardo Leite, são nomes que concorrem dentro do PSDB. Poderia ser, portanto, uma terceira via, né? O PSD busca o nome, o MDB busca o nome, tem o Mandetta aí também, né? Tem vários nomes que estão sendo colocados, até o próprio Ciro Gomes, quem sabe, está tentando fugir, né, dessa polarização. Então, as pesquisas mostram, Roberto, que há sim a possibilidade de terceira via. Muita gente hoje está escolhendo ou Lula ou Bolsonaro porque ainda não tem as opções colocadas para eles, não tem conhecimento, muita gente não está interessado ainda na eleição. Mas quando tiver um nome viável e forem colocadas algumas alternativas, há a possibilidade sim, conforme mostram as pesquisas, né, que mais de cerca de 40% da população querem fugir, né, dessa polaridade entre Lula e Bolsonaro. Obrigado, viu, John? Até amanhã. Até amanhã. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. E agora a gente vira a chave rapidinho, da política para o esporte. E a gente começa com uma boa notícia, porque o Brasil deu pontapé inicial na Olimpíada de Tóquio. Pois é, na madrugada de hoje, terminou agora há pouco, a seleção brasileira meteu uma goleada na China, 5-0, com 2 gols da Marta, passeou a seleção brasileira na estreia nas Olimpíadas. Portanto, já começou aí a Olimpíada para o Brasil, viu? Com futebol feminino. Agora a gente fala de Libertadores da América, porque o São Paulo está classificado para as quartas de final da Libertadores. A partida de ontem, histórica, por sinal, na Argentina, foi transmitida pelo SBT aqui na TV Difusora. Vamos ver os gols. Pela primeira vez, o time paulista bateu o Racing na Libertadores. O primeiro gol saiu aos 43 do primeiro tempo. Depois da bola na trave de Marquinhos, Rigoni abriu o placar, 1-0. Aos 2 minutos do segundo tempo, Marquinhos recebeu o lançamento, invadiu a área e bateu para ampliar para o tricolor. Aos 11, Marquinhos recebeu e tocou na medida para Rigoni marcar outra vez. Aos 17, os anfitriões marcaram com Javier Correia. Mas no final, o São Paulo comemorou a classificação histórica no estádio Presidente Perón, na Argentina. Pois é, e o Marquinhos, de 18 anos, se tornou o mais jovem jogador do São Paulo a marcar na Libertadores. Agora o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras ou a Universidade Católica do Chile nas quartas de final, viu? Outro brasileiro que garantiu vaga ontem para a fase seguinte da Libertadores foi o Atlético Mineiro, mas não foi fácil não. Depois de ficar no 0-0 no tempo normal, o Galo levou a melhor na cobrança de pênaltis diante do Boca Juniors. O Atlético começou muito mal quando o Hulk cobrou na trave. Na sequência, o Boca chegou a ficar na frente, mas aí brilhou a estrela do goleiro Everson, que pegou 2 cobranças. E no final, fez o gol da classificação do time mineiro. Vitória de 3-1 do Galo nas penalidades máximas. Fala sério, você pegaria esse pênalti aí? Difícil, né? Uma pancada. Na próxima fase, o time de Minas Gerais encara quem passar hoje, portanto, pelo confronto. Hoje, portanto, será definido. Na próxima fase, o time de Minas vai encarar quem passar entre Argentinos Júniors e River Plate. As duas equipes voltam a se enfrentar hoje no primeiro confronto. A partida terminou em 1-1, você lembra, né?
E hoje tem time brasileiro em campo também. O Palmeiras pega a Universidade Católica, como a gente falou ainda há pouco, e o Flamengo, o Defensa e Justiça. Portanto, vamos provavelmente hoje ter a classificação de mais 2 brasileiros aí na Libertadores para as quartas de final, não é? Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio segurou o empate em 0-0 ontem em Campinas. Jogo difícil contra o Guarani. O jogo foi válido pela 13ª rodada do Brasileiro da Série B. Com o resultado, o tricolor maranhense chega a 20 pontos e permanece aí na 6ª colocação da segundona. Domingo o time volta a campo, 8h30 da noite, contra o CRB no Estádio Castelão. Portanto, aqui em São Luís do Maranhão, o Sampaio joga a sua próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. Precisa somar 3 pontos aí para ficar sempre colado ali no G4, né? O Sampaio que passou várias rodadas aí, lá entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos mudar de assunto? São 7h47. Vem comigo aqui, ó. O Maranhão, você sabia que é o 5º maior produtor de peixes do Brasil? Pois é, número significativo, né? Números que chamam a atenção na produção e também no consumo. A gente vai ver agora na reportagem da Geice Gomes. Além da cultura e das belezas naturais, a gastronomia conquista os turistas aqui no Maranhão. Entre os pratos mais pedidos, há sempre peixe e frutos do mar. Neste restaurante aqui na capital maranhense, por exemplo, o prato mais pedido é a pescada à moda da casa. Para se ter uma noção, aos domingos, dia mais movimentado por aqui, chegam a ser preparados 60 pratos desse tipo. Por várias razões, por ser gostosa, às vezes tirar uma ressacazinha. É por essa razão, viu? Esse é o nosso prato normalmente. Já até mostrou aqui, assado, essas coisas, mas a gente geralmente gosta com calda. Peixada aprovada e agora é hora de saber o segredo desse sucesso todo. Para o chefe de cozinha, além desse molho secreto, o diferencial é o produto fresco. Todos os peixes do restaurante são cultivados aqui no Maranhão. O nosso peixe nós vamos buscar lá na baixada daqui do nosso próprio estado, né? Assim também fortalecendo os vínculos com aqueles que estão no mar, pescando, já inicia lá a preparação da comida. Acompanhando os índices de consumo, a criação de pescado no estado também é alta. O Maranhão tem a 5ª maior produção de peixe do Brasil, segundo o levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura. A pesquisa revela que entre abril de 2020 e abril deste ano, o estado produziu 48 mil toneladas. Em primeiro lugar, as condições naturais que o estado apresenta. Nós temos 10 bacias hidrográficas, 7 bacias estaduais, 3 bacias federais. A costa maranhense também é riquíssima, a nossa fauna, a nossa ictiofauna é muito rica e isso tem ajudado nessa produção. Alavancando a produção estão os pequenos produtores. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca soma 20 polos de apicultura no estado, assistidos pelo programa Mais Pescado, uma iniciativa que possibilita a inserção de agricultores familiares no mercado que disparou nos últimos anos. Para se ter uma noção, o volume produtivo dobrou de 2016 para cá. Nós começamos a incentivar o agricultor com 5 tanques, que ele vai tirar 6 meses depois, 4 meses, 10 toneladas. Dessas 10 toneladas, ele vai comercializar, vai ter um resultado do qual reinveste no projeto, aumentando o número de tanques. E nesse momento nós ainda participamos com o fomento e assistência técnica. A partir daí o crescimento é natural pela capacidade que a piscicultura tem de gerar renda. Trabalho importante, né, gente? Esse feito aqui no estado do Maranhão. Olha, em Imperatriz foi apresentada a programação da Feira do Agronegócio. Uma das novidades é o foco na participação pela internet. A primeira Feira do Agronegócio de Imperatriz foi lançada em uma coletiva de imprensa, onde o atual presidente do Sindicato Rural anunciou a programação. Mesmo em um momento de pandemia e com os avanços na vacinação no combate à Covid-19, a expectativa é permitir grandes negócios para a região tocantina. Foram tomadas todas as medidas, o Maranhão foi um estado muito bem agraciado, assim no sentido de ter se saído bem dessa pandemia, poderia ter saído bem pior, mas os nossos governantes todos trabalharam bem, que permitiu que a gente tenha índices muito bons que permitam pensar e planejar numa retomada econômica.
Lançado oficialmente a primeira feira do agronegócio aqui no Sindicato Rural de Imperatriz, uma outra novidade também que foi lançada é que o agropecuarista vai poder acompanhar também a programação pelas plataformas digitais. De acordo com o presidente do Sinrural, prefeitos foram convidados para participar da primeira feira do agronegócio, com a intenção de alavancar a economia. Querem participar, junto conosco, da retomada econômica de todo o estado. Isso é bem interessante, saber que o Maranhão não pode parar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos olhar pelo lado econômico, mas vamos também olhar pelo lado da função social. Para encerrar, uma última notícia, daqui a pouco às 2 da tarde, no caso nessa quarta-feira, a Câmara Municipal realiza uma sessão híbrida e nesse formato híbrido vai apreciar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. A audiência vai ser realizada respeitando os protocolos em relação à pandemia. 2 da tarde, convocação feita pelo presidente da Casa, o vereador Osmar Filho, do PDT, tá bom? Bom dia, termina agora outras notícias, você confere do nosso portal M10. Amanhã a gente vai falar sobre o Observatório de Segurança, hein? Amanhã, depois do Bandeira 2, a gente se encontra. Tchau, tchau.